Bom dia, tudo bem com vocês? Muito frio por aí? Aqui, o frio ainda não chegou para valer, mas já deu para sentir a diferença. Estamos agora voltando para dar sequência à nossa pesquisa sobre o fantástico enigma de Pedro. Após a queda do primeiro casal, o maligno recebe o poder sobre a morte, pois conseguiu colocar a humanidade em um ciclo vicioso de cobiça, pecado e morte, conforme Tiago 1, versos 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É com base nessa gênese do pecado, Satanás vem mantendo cativo na sepultura toda a descendência de Adão, que após o pecado deixou de ser feito à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 5, 1 e 3. Este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. A morte de um cordeiro passou desde então a constituir uma promessa de justificação e de santificação para que se cumpriu em Jesus Cristo, conforme João 1, 29. Aspas. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abel, o primeiro a morrer, acreditou na promessa do Cordeiro, e desde a sua morte até a primeira ressurreição, prevalece o império da morte. Mas Jesus virá para colocar em liberdade todos os que, apesar de ainda permanecerem na sepultura, aceitaram-o como Redentor. Jesus adquiriu esse poder, conforme Hebreus 2, verso 14, na linguagem de hoje. Aspas. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e osso, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio de sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem o poder sobre a morte. Fecha aspas. E como se processa na prática este mistério? Se todos nós fomos concebidos em pecado, conforme o Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Jesus também nasceu com a nossa natureza pecadora, para nos provar que podemos romper o ciclo da morte eterna, aceitando o seu sacrifício pelo nosso pecado. Uma vez justificados pelo seu sangue, ficaremos aptos para seguir o seu exemplo de uma vida santificada. Como essa tarefa não é fácil, enquanto continuarmos pecando, ele vai dilatando o nosso prazo até que possamos alcançar a sua perfeição espiritual, conforme Isaías 30, versículo 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Essa é uma parte importante do enigma. Durante o milênio que se seguirá, todos os salvos da morte eterna ficarão hospedados no céu, porquanto se diz que viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4, última parte. E por que dizemos que os justos serão hospedados no céu neste período? Porque foi para lá que Cristo se dirigiu dizendo: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou,
estejais vós também. João 14, 2 e 3. Em Atos 1, versículo 11, o anjo confirma o local do milênio dizendo: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Logo, durante este milênio citado por João, os justos participarão do julgamento dos perdidos, conforme Apocalipse 20, verso 4, primeira parte. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Terminadas todas as sentenças, e após a segunda ressurreição, o Filho de Deus destruirá todos os ímpios, inclusive o autor da morte e da sepultura, estabelecendo harmonia entre a eternidade passada e a futura, pois eliminar-se-á para sempre o pecado e a consequência do pecado, a morte, atualmente presente no universo. A eliminação dos ímpios é apresentada em Apocalipse 20, de 7 a 14. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás sairá a seduzir as nações dos ímpios ressurretos, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, a morte e o inferno, a morte e a sepultura, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Malaquias 4, verso 3, não deixa dúvida sobre a completa consumação dos ímpios. Diz o profeta: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 14, versos 16 e 17, considerando este fato relacionado com o fim de Satanás, comenta: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que a seus cativos não deixava ir para casa? Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, e aos seus cativos não deixava ir soltos. Fecha aspas. Mas, finalmente, se cumprirá a palavra que está escrita em 1 Coríntios 15, 54 e 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Outro fato importante a ser considerado no nosso enigma é o de que nos 1000 anos de Apocalipse 20, a terra permanecerá em repouso, a fim de recuperar suas propriedades originais para ser readaptada à vida eterna dos justos, porque ficará sem seres humanos vivos. Esse princípio não é novo. Na verdade, ele sempre existiu, sendo estabelecido por Deus desde os tempos mais antigos, conforme a recomendação que encontramos em Levíticos 25, de 1 a 5. Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Levíticos 26, 33 a 35, acrescenta ainda que foi por causa da desobediência a esse mandamento solene, quanto ao descanso da terra, que Israel foi mantido no cativeiro babilônico por 70 anos, a fim de que a terra de Canaã pudesse finalmente
recuperar-se do tempo em que esse princípio foi desrespeitado. Vamos ao texto. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias de sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. O terrível cumprimento dessa profecia está registrado em 2 Crônicas 36, de 19 a 21. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram a fogo. Destruíram também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram servos de Nabucodonosor e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Fecha aspas. No seu nível básico, esse mesmo princípio foi estabelecido para o descanso do homem, o qual da terra foi formado, conforme o 4º mandamento. Aspas. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Êxodo 20, 9 e 10. Percebemos facilmente o vínculo existente entre a semana da criação, com 6 dias úteis que foram seguidos por um dia de descanso, com o ano sabático de descanso da terra, após 6 anos de uso contínuo, visando a recomposição de sua fertilidade. Partindo deste princípio, nos interrogamos: haveria também a mesma necessidade com relação aos milênios de ocupação da terra, uma vez que essa solene orientação do repouso de um ano, após 6 de uso, não foi retirada e tampouco se realizou? A resposta para essa questão pode ser muito importante para a solução do nosso enigma, pois já vimos em 2 Pedro 3, verso 8, que no calendário divino, 1000 de nossos anos são como um dia para Deus. Mesmo sendo lógico, precisamos comprovar essa hipótese de que o período no qual Satanás manteve o povo de Deus encarcerado no sepulcro é de 6.000 anos e nem um dia a mais. E dessa forma, estimar pela cronologia o tempo que está faltando para Cristo resgatar os justos vivos e pôr em liberdade a parte dos prisioneiros que lhe foi fiel. Agora já é tempo de encerrarmos o nosso vídeo. Desejamos muita paz para os irmãos, shalom para todos. Aproveitem para assistir a nossa mensagem musical e até a próxima, se Deus quiser.
Música